Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Me esqueço o capítulo e o versículo, mas quando ele ali multiplica os pães, ele diz na sua palavra que muitos estavam ali para presenciar, para ver os milagres, para ser alimentado de algo físico também. Não é diferente aqui. Nós estamos falando do mesmo Jesus, das mesmas pessoas que acompanhavam ele. E não é diferente aqui no Sermão da Montanha. O propósito básico desse sermão nada mais é do que revelar que aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo, eles vivem um mundo de forma diferente. Alguns teólogos, escritores, pregadores da palavra de Deus, eles veem o Sermão do Monte como o padrão de vida cristã. Como um cristão deve viver, como um cristão deve andar, se comportar no seu dia a dia, está aqui no Sermão do Monte. Muitos dizem que aqui Jesus revela os valores, o caráter, o modo de viver daquele que pertence ao reino de Deus. Mas não só isso. Ao mesmo tempo em que Jesus ensina valores, ao mesmo tempo em que Jesus ensina modo de vida, caráter, como as pessoas devem andar, Jesus também leva agora os seus discípulos a refletirem se o que eles vivem é somente uma religião externa ou se verdadeiramente eles são governados por Cristo. E por que eu digo isso? Porque Jesus, ele batia na tecla. Jesus, ele era um grande defensor, ele batia de frente com os fariseus, com os escribas da época. Quem não lembra quando Jesus dizia para ele: vocês são sepulcros caiados? Não é assim que Jesus falava? E por que isso? Porque exteriormente é algo bonito, mas dentro está o quê? Podre. Então, o que é que Jesus ele quer ensinar aqui? O que é que Jesus ele quer nos trazer a reflexão? Além de ensinar valores, além de ensinar caráter, além de ensinar como devemos viver, Jesus ele está também trazendo à tona uma reflexão para as nossas vidas. É como se ele estivesse dizendo para nós: vocês querem ver se verdadeiramente vocês são crentes? Vocês querem que eu passe um prumo aqui, passe a régua, e vocês vejam se vocês verdadeiramente me servem, ou se vocês vivem uma religião exterior? Quem sabe anda de saia todos os dias, quem sabe anda com um vestido batendo na canela, mas vive totalmente o contrário do que diz a palavra de Deus. Porque o que Deus ele quer nos ensinar aqui, irmãos, é que a verdadeira religião, ela não está no exterior do crente, mas ela começa no interior do crente. Quem não lembra quando Jesus ele dizia que não só peca aquele que pratica o adultério, mas aquele que deseja a mulher do seu próximo? Veja o que é que Deus está querendo falar aqui nessa noite. Jesus ele está dizendo que a verdadeira religião, ela não começa em atos exteriores, em ações externas, no paletó que eu visto, na roupa que você veste, na unha que você não pinta, no cabelo que você não seca, porque você é como antigamente os antigos evitavam fazer essas coisas, e você não é um crente que assiste televisão. Deus ele está dizendo:
isso. Ele está dizendo assim: olha, não olhem para o seu exterior, para o que vocês praticam, mas agora vocês vão olhar para o que está dentro de vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque a verdadeira religião, ela não começa em atos externos, ela começa interiormente. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Por isso que aqui nós aprendemos que aqueles que vivem sob o governo de Deus, eles demonstram através da sua vida a transformação produzida pelo reino. Glória a Jesus. O Sermão do Monte, ele vai nos ensinar que o reino, ele transforma o caráter do homem. O Sermão do Monte, ele vai nos ensinar que Deus, ele transforma a nossa justiça. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos aprender que Deus, ele transforma a nossa espiritualidade. Deus, ele transforma as nossas prioridades. Deus, ele transforma o nosso relacionamento. E Deus também, ele exige de nós uma posição, Glória a Deus. uma decisão do que é que nós queremos. Aleluia. Se é entrarmos pela porta estreita ou se é entrarmos pela porta larga. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus, ele diz assim para nós, de maneira, estou parafraseando para que os irmãos entendam: vocês me aceitaram como seu Salvador para viverem o que eu quero para as suas vidas, ou para seguir doutrina de homens e para viver segundo as suas próprias ações carnais? Glória a Deus. Alguns comparam, irmãos, o Sermão do Monte como os mandamentos de Deus. Assim como Moisés, ele subiu a um monte para receber as tábuas da lei, Jesus, ele sobe a um monte para interpretar verdadeiramente o que ali está escrito. Ele sobe para dizer, irmãos, que o nosso pecado não está somente no ar. Quer que eu exemplifique para os irmãos entenderem? Jesus, ele está dizendo que o nosso pecado, ele não está no fato de nós, eu vou ser bem enfático aqui para os irmãos entenderem, adulterarmos. O fato de nós pecarmos não está no fato de eu pegar isso aqui, levar para a minha casa e botar no bolso de maneira. O pecado, ele não está nisso aqui. O pecado, ele está quando eu desejo fazer aquilo. E aqui Jesus, irmãos, ele começa a curar almas. Porque tem pessoas que não praticam mal, mas desejam. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que eles não fazem o ato, não praticam, mas vive aquela luta ferrenha. Irmão Felipe, é proibido viver essa luta? Não, nós estamos totalmente, vamos dizer que, deixa eu achar uma palavra aqui para que os irmãos entendam bem o que é que eu quero dizer. Podemos sofrer com isso, tentações, podemos. Mas o que Jesus, ele quer trazer é que isso, ele acontece no interior. E na verdade, quando nós vemos praticar o ato e fazer alguma coisa que desagrada a Deus, o nosso interior, irmão, já está todo corrompido faz tempo. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, aqui no capítulo 5,
versículo 1 ao versículo de número 16, ele fala acerca da transformação do caráter do homem. E do versículo 1 ao versículo de número 12, ele vai falar acerca das beatitudes, bem-aventuranças, que os irmãos conhecem bem. Então aqui Jesus ele está querendo ensinar para aqueles homens que o Senhor ele transforma, Deus, o seu reino, ele transforma o caráter do homem, o caráter da mulher. E o que é caráter, presbítero Felipe? Vamos aprender. Caráter nada mais é do que um conjunto de qualidades morais, atitudes, pensamentos, comportamentos que revelam quem uma pessoa realmente é. É aquilo que a pessoa é por dentro e que acaba demonstrando por suas palavras e ações. Não tem pessoas que a gente diz, ninguém é mariquinha, né? Dona Mariquinha é um mau caráter, né? Seu Belarmino é um mau caráter. Significa dizer isso? Eles têm pensamentos, ações, ele fala aquilo, age de forma que não agrada a Deus. É um caráter mau. E Jesus transforma esse caráter. O caráter que é para o mal, é para as coisas mundanas, é para as coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que Jesus transforma. Por mais que não matemos, não roubemos ou não fazemos nada desse tipo de coisa quando éramos do mundo. Em algum momento da nossa vida, ou em algo da nossa vida, Deus precisou transformar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O mentiroso não mente mais, o ladrão não rouba mais, o que falava palavras que magoavam os outros não fala mais. Isso é Deus, seu caráter transformado. Glória a Deus. Então, observe que aqueles que foram alcançados pelo reino, eles demonstram em suas vidas atitudes de um caráter transformado por Cristo. Mas a pergunta que não quer calar, e eu vou entrar no texto, é: quais as atitudes que um crente transformado demonstra em sua vida? Se nós prestarmos atenção aqui no texto, o Senhor ele fala acerca de 9 atitudes. Atitudes em relação a si próprio, atitudes em